Bom dia a todos. A gente vai começar agora a cerimônia de lançamento dos 5 livros produzidos pela TL 224 esse semestre. Eu sou a Márcia Abreu, sou a professora da disciplina. Eu vou falar muito pouquinho só para contextualizar para quem está assistindo. E essa disciplina, que se chama TL 224, ela é voltada à produção de livros pelos alunos. Ela é uma iniciação à editoração. Os alunos do semestre, as monografias premiadas do ano anterior e 2 obras de ficção, que são selecionadas por um edital aberto, do qual pode participar toda a comunidade da Unicamp, alunos, professores, funcionários de todos os cursos. É sempre muito bacana dar essa disciplina, mas esse semestre foi particularmente interessante, e como todo mundo sabe, a gente está passando por essa situação tão difícil. Por um instante, no começo, a gente até pensou, será que isso vai funcionar? Será que isso vai dar certo? Então, eu estou muito feliz de ter conseguido, com o trabalho dos alunos, o apoio da Larissa Assunção, que é PAD ou PED, que eu nunca sei, e o Karel Pianês, que é PAD ou PED, também eu nunca sei, conseguir, dentro do semestre, olha, nós estamos no dia 3 de julho, produzir os livros do zero até o lançamento, que é hoje. Então, já antes de tudo, eu quero parabenizar os alunos que enfrentaram vigorosamente todas as dificuldades e produziram trabalhos, vocês vão conhecer os trabalhos agora, que eu achei todos muito interessantes. O combinado entre nós aqui é o seguinte: vai haver a apresentação dos 5 livros feitos pela equipe que produziu, a equipe editorial, e depois a gente vai passar a palavra para os autores das monografias e depois seus orientadores, e no caso das obras de ficção, para os autores das obras de ficção. Cada um de nós não vai falar mais do que 5 minutos. Então, quem está assistindo já vai sabendo mais ou menos como vai ser a sequência. Então, eu vou falar para vocês. Eu quero agradecer também aqui a presença dos coordenadores dos cursos. Isso é uma coisa muito bacana, porque essa é uma disciplina de graduação, e os coordenadores dos diferentes cursos de graduação do IEL vieram aqui participar, assistir às apresentações e falar um pouquinho com vocês. Isso é muito bacana, eu agradeço muito que eles tenham disponibilizado esse tempo deles para vir aqui, falar um pouquinho e assistir. Então, a gente vai fazer da seguinte ordem. Primeiro vai falar a professora Daniela Palma, que é coordenadora do curso de letras. Depois, o professor Aquiles Tescari, que é coordenador associado do curso de letras. Depois, a Patrícia Prata, que é coordenadora do curso de linguística. A professora Daniela Birman, que é a coordenadora geral e é coordenadora do curso de estudos literários, do qual faz parte essa disciplina, deve chegar a qualquer momento. Então, se ela chegar, chegou! Então tá bom. Então a ordem é assim: a Daniela Bima primeiro, que é a coordenadora geral e coordenadora do curso de estudos literários, depois a Daniela Palma, o Aquiles e a Patrícia, em nome da graduação do IEL. Depois vai ser assim: o português paulista no século XIX, que é uma monografia da área de linguística. Depois Vá com Calma, que é uma obra, não chega a ser ficção, né, Giane, mas são crônicas. Depois o Conto Bliss, da Catherine Mansfield, que é da linguística aplicada. Depois Noite no Sertão, que são 2 novelas reunidas num único volume que se chama Noites no Sertão, que eu já falei. E Mães Perturbadoras, Filhos Monstruosos, que é uma monografia da área de teoria literária. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para Daniela Birman, dizendo o seguinte: cada um que for falar, abre a câmera e o microfone, e os demais ficam com a câmera fechada e o microfone fechado. Eu vou tentar ajudar falando assim, depois que a Daniela falar, eu falo agora a Daniela Palma e tal, tá bom? Passo a palavra para a Daniela Birman. Oi, gente. Eu vou fechar minha câmera aqui, vou pedir licença para a professora Márcia. Minha casa é um pouco confusa, com criança correndo, essa hora. Então, eu fico aqui controlando o microfone, fechando e abrindo a cada aproximação. Eu queria muito agradecer à professora Márcia, ao Karel,
a PADs, PEDs e todos os alunos da disciplina, né? Eu queria tudo, a Larissa, né? O Karel e a Márcia, nessa equipe aí da disciplina, destacar 2 pontos, assim, que me são muito caros nesse projeto, né, que vocês levaram adiante, né. Um é essa ponte, né, que é valorizada em toda a Unicamp, entre a graduação e a pesquisa, que eu acho que aparece aqui por meio desse concurso de monografias, né, que foi criado recentemente pela coordenação de graduação, que busca justamente chamar a atenção, né, para esse primeiro momento de iniciação à pesquisa, né, dos nossos alunos do curso de Linguística, do curso de Letras e do curso de Estudos Literários. Eu estou tendo uma aproximação infantil aqui, espero que não perturbe. Então, e que agora, né, ganha uma segunda valorização, né, através da edição, né, primorosa dessas monografias pelos alunos do curso de Introdução à Editoração da professora Márcia Abreu, né. E a segunda ponto que eu queria chamar a atenção, né, em cima dessa aproximação entre a pesquisa e a graduação, está sendo a construção, né, dessa iniciação à editoração dos alunos de estudos literários, né. Acho que, como todos os alunos aqui sabem, né, é um certificado criado, né, para os alunos de estudos literários, a partir de uma demanda dos próprios alunos, e que está em processo de consolidação, né, eu diria de excelente consolidação, né, que vocês vão poder ver o resultado hoje. É isso, queria muito parabenizar a todos os alunos, PEDs, PADs, a professora Márcia, e também aos autores, claro, né, não sei se no final eu não vou poder, infelizmente, ficar até o final, mas vou ouvir aqui os meus colegas, a apresentação dos alunos, e não sei se Daniela, Aquiles, Patrícia querem anunciar o resultado da monografia de 2019, que saiu ontem. Obrigada, Márcia. Eu que agradeço, Daniela. Vai ser bem legal mesmo alguém apresentar o resultado das próximas monografias, porque são as cenas do próximo capítulo. É o trabalho que a gente vai fazer no primeiro semestre de 2021. E eu não vou dar spoiler, não, mas vai ter uma coincidência entre o pessoal que está aqui e o que eles vão falar. Então, eu passo agora para a Daniela Paula. Bom dia. Eu começo agradecendo o convite a participar dessa cerimônia. Quer dizer, a gente tem uma ótima notícia, uma ótima, um acontecimento, né, muito bom, muito feliz, assim, no meio desse contexto delicado, né, no qual a gente está vivendo agora. Então, é com muito orgulho que eu participo aqui desta cerimônia, e, enfim, tenho, né, e a gente pode ver o resultado aí de todo esse trabalho. Então, primeiro eu queria começar dando os parabéns à Thalita, a Raquel e a Beatriz pelos trabalhos que foram premiados, né, no concurso de monografia do ano passado, e agora que a gente tem um resultado, né, que de mais visibilidade desse trabalho das 3, e também cumprimentar, né, parabenizar as professoras orientadoras, Érica e Miriam, e o professor Emílio. Tá? Então, meus parabéns a todos vocês. Eu também queria dar os parabéns a Júlia, Everaldo e Giane pelos trabalhos de ficção, de crônicas e ficção, né, de vocês, e que bom que a gente pode ter acesso agora a essa produção. Eu também queria agradecer, né, e parabenizar a professora Márcia, que coordenou todo esse trabalho, e também toda a equipe de alunos que
tornou concreto, né, tornou uma realização concreta a produção de todos esses livros, né? Então a gente fica muito feliz de ver esse resultado. Como a Daniela Birman já ressaltou, a gente tem uma valorização muito grande dentro do IEL dessas relações, da relação, né, entre pesquisa e ensino de graduação. Existem algumas ações mais institucionalizadas nesse sentido, né, que a gente poderia citar o CEPEG, né, o Seminário de Pesquisa de Graduação, a revista Língua, Literatura e Ensino, e o concurso de monografias. Claro que, além disso, a gente tem todas as outras atividades de pesquisa, a participação dos alunos em diversas outras atividades de pesquisa, mas falando dessas três que são as ações mais institucionalizadas, né, da coordenação de graduação, no estímulo, né, dessa relação pesquisa e ensino. E o concurso de monografia, né, então, foi criado para reconhecer alguns dos trabalhos exemplares. A gente tem, na verdade, muitos outros trabalhos também muito bons, mas, então, nesse formato de concurso, então, são escolhidas essas três monografias aí que representariam, né, esses trabalhos de grande destaque, né, dentro das atividades de produção monográfica dos cursos, e que antes, então, funcionava com um reconhecimento simbólico, né, e agora, além do reconhecimento simbólico, os alunos têm, então, essa concretização de um e-book que pode circular mais, então, ter mais gente ter contato com os trabalhos. Então, eu acho que é tudo um encontro de coisas muito importantes e muito felizes, né, que a gente vê o resultado agora. Também queria destacar, então, a importância dessa disciplina criada pela professora Márcia, né, que, então, além de reforçar esses vínculos, graduação, ensino, né, e pesquisa, também é um passo aí no sentido de um componente de formação profissional na área de editoração. Então, meus parabéns a todos e meu agradecimento pelo trabalho de vocês. Obrigada. Muito obrigada, Daniela. Eu passo agora a palavra para o professor Aquiles Tescari. Bom dia a todos e a todas. É com imenso prazer que estou participando aqui pela coordenação associada do curso de licenciatura em letras, a convite da professora Márcia Abreu, a quem parabenizo por esse importante trabalho na disciplina de TL 224, não é, que culmina agora com a produção desses 5 volumes que vão ser depois disponibilizados online para apreciação da comunidade, não é? Parabenizo os alunos, não é, pela premiação das monografias. Parabenizo também os alunos, autores dos livros de ficção, e é importante destacar que a universidade pública, apesar da pandemia, cumpre o seu papel. É um momento bastante crítico para a nossa sociedade, não é? É um momento em que as ciências humanas vêm sendo continuamente questionadas, é um momento em que se questiona o lugar e o papel das humanidades na produção do conhecimento, e é importante reconhecermos, junto com os alunos premiados, não é? Que hoje aqui fazem também a apresentação do seu trabalho, que a universidade produz conhecimento. As humanidades avançam, as humanidades contribuem para a disseminação do conhecimento e mais, o IEL, não é, através dos seus cursos de graduação, disponibiliza à comunidade gratuitamente na forma de e-book, pelo que também parabenizo todo o esforço da professora Márcia em sua disciplina TL 224, não é? Compartilham agora com a comunidade esse material. Não vou me alongar, mas deixo como reflexão um pequeno e certo, não é? Que todo aluno de licenciatura em letras, em algum momento de sua graduação,
ouve, não é, de declamação de um poema metalinguístico do Carlos Drummond de Andrade, Procura da Poesia, chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sobre a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave? Eu espero e desejo de todo o coração que as palavras produzidas por esses alunos em suas produções, aqui hoje premiada, possam chegar bem perto e serem contempladas pela comunidade que será brindada com a produção do conhecimento, a nível já de graduação, produzida por esses alunos brilhantes do IEL, de que nos orgulhamos tanto. Meus parabéns e muito obrigado. Muito obrigada, Aquiles. Agora eu passo a palavra para a professora Patrícia Prata, do curso de Linguística. Bom dia a todas e a todos que estão participando desse lançamento, seja aqui na sala ou assistindo via o canal do IEL no YouTube. Bom dia. Eu cumprimento todos os colegas aqui presentes, a professora Márcia Abreu, que gentilmente me fez o convite para participar desta cerimônia, os orientadores e os autores dos livros hoje lançados, bem como os alunos que prepararam as edições. É com muita alegria mesmo que participo deste lançamento. Em tempos tão difíceis, porque temos passado, como bem falou os colegas, né, momentos como este são como bálsamo, pura alegria. É uma enorme satisfação poder prestar homenagem aos alunos que tiveram suas monografias premiadas e que hoje vêm à luz em forma de livro. Bem como os autores dos 2 livros de ficção que são também lançados hoje. Vocês se tornam autores, parabéns, é uma alegria e uma emoção imensa. Parabenizo também os alunos que prepararam as edições, ficaram belíssimas, eu achei muito bonita, de muito bom gosto. E a professora Márcia Abreu, pela linda iniciativa feita no âmbito da disciplina TL 224, de editorar as monografias premiadas em nosso concurso interno de graduação, e outros trabalhos, e torná-los livros e e-books, né? Que, além do aprendizado proporcionado aos alunos, né, em editoração, podemos, não só nós, comunidade do IEL, mas o público em geral, ter acesso a trabalhos de alto grau de excelência dos alunos dos 3 cursos de graduação do IEL, Letras, Linguística e Estudos Literários. Por fim, mas em nada menos importante, como coordenadora do curso de Linguística, congratulo em especial e com muita alegria e honra a aluna, melhor dizendo, a autora Thalita de Almeida Costa, pelo lançamento de seu livro Português Paulista no século XIX, A Mulher em uma Encruzilhada Linguística, o qual é fruto da pesquisa desenvolvida pela Thalita ao longo da graduação no âmbito de disciplinas de orientação. Tal pesquisa culminou, né, em sua monografia de final de curso, a qual foi premiada no concurso de monografias de 2018 do IEL, na categoria Linguística. Também parabenizo com muita alegria seu orientador, o professor Emílio Gozzi Pagotto, cuja orientação norteou e possibilitou a elaboração e a conclusão de um trabalho tão exitoso. Maxime congratulo uobis. Parabéns a vocês e a todos os demais. Hoje é um dia para se comemorar. De muita alegria. Muito obrigada, Patrícia e colegas. Acho que ninguém falou sobre as monografias do próximo semestre. Eu não sei se as premiadas vão fazer o anúncio formal. Não sei se a Daniela... A Patrícia fala. Patrícia. Então, eu vou na ordem. Em teoria literária, a monografia indicada ao prêmio. A Representação das Paixões em Sense and Sensibility, de Jane Austen, de Júlia Mota Silva Costa, orientador Jefferson Cano. Menção honrosa para a representação do imigrante árabe na literatura brasileira contemporânea. Uma análise de Lavoura Arcaica, de Radwan Assar, e de Dois Irmãos, de Milton Ratum, de Giane Ribeiro Pereira, orientador Daniela Birma. Linguística aplicada. Monografia indicada. Minicontos e minicontos digitais, potencialidades dos gêneros para o desenvolvimento dos letramentos e multiletramentos,
de Matheus Felipe Xavier Bueno, orientador, Roxane Helena Rodrigues Rojo. Linguística, monografia indicada, Eu Vou Contar, e outras cenas de testemunhos de mulheres, um estudo discursivo das relações entre arquivo, trauma e língua, de Júlia Mendes Carrenho, orientador, professor Lauro José Siqueira Baldini. Menção honrosa, a monografia Torcida que Canta, Vibra e Luta, lugares de enunciação, práticas de resistência e silenciamento, em um estudo discursivo de páginas de torcida LGBT+, de futebol, de Matheus da Silva Medeiros. Orientadora é a professora Mônica Graciela Zoppi Fontana. Obrigada. Agora vocês já viram qual é a coincidência. A Giane, que é a autora do livro de crônicas, foi também premiada por sua monografia produzida em 2019. A gente tem outra coincidência. Parabéns para todos os premiados de 19 e de 20. Nós vamos trabalhar com as monografias de vocês em breve, vai ser legal. E nós temos outra coincidência. A Thalita Costa, que é autora editada por nós e premiada pela monografia de linguística, foi aluna dessa disciplina no ano passado. Então, ela já esteve nas duas posições. E isso foi uma grande alegria para nós. Então, agora a gente vai apresentar a monografia de linguística. Primeiro vai falar o pessoal do grupo que editorou. Assim, apresenta para todo o público qual é apresenta para todo o público qual é o tema e tudo mais, e depois eu passo a palavra para a Thalita e depois para o Emílio. Quem vai fazer a apresentação é a Vitória, que já está com a câmera ligada, vai fazer uma projeção. Bom dia. Bom, o meu grupo participou da edição do livro da Thalita, O Português Paulista no Século XIX, A Mulher Encruzilhada Linguística, e ele é composto por mim, Vitória, pela Amanda Marçal e pela Nicole Gomes. Eu fiquei responsável pela diagramação, a Nicole fez a capa que a gente tem agora orgulho, né, de apresentar a vocês, e junto com a Amanda, as duas participaram da revisão do livro. Né? Nós três somos alunas de estudos literários, 019. E, bom, falando sobre o livro em si. O livro da Thalita, ele foca em apresentar para o leitor a língua portuguesa, mais especificamente da região de São Paulo. E para fazer essa apresentação, a Thalita nos situa na época, né? Ela fala sobre o século XIX, e ela fala também da situação da mulher paulista. E, ao final, ela faz a argumentação dela em cima de cartas do Correio Paulistano, apresentando para a gente sobre como era a situação da mulher e como isso acabou influenciando no modo da mulher de expressar o português. A organização do livro é composta por um sumário, o prefácio feito pelo professor Dr. Emílio Pagotto, que foi o orientador da Thalita durante a monografia dela. E a gente começa com capítulos de apresentação da temática, como eu falei anteriormente, sobre a contextualização da região de São Paulo na época e sobre também a situação da mulher. Partindo, então, para uma análise de cartas do Correio Paulistano, escrito tanto por mulheres como por homens, para fazer também uma comparação sobre como que era o português falado pelas mulheres em relação ao falado pelos homens que tinham um grau de instrução maior. Ao final, a gente colocou no anexo, a gente deixou um anexo com todas as cartas que a Thalita retirou trechos, todas elas estão na íntegra, bem como com a língua da época. O que também é bem interessante de analisar sobre como as pessoas falavam, né? E, no final de tudo, a gente colocou algumas informações sobre a Thalita para apresentar a autora por trás da obra aos nossos leitores. Aqui a gente trouxe algumas imagens do livro que vocês vão ter oportunidade, né, de ler depois. Temos a ficha catalográfica, a folha de rosto, o sumário com várias coisas, tudo separadinho para facilitar, né, a leitura. E aqui a gente trouxe também um trecho do professor Emílio, que ele escreveu no prefácio, que a gente achou muito interessante colocar, que ele fala que o livro traz uma dupla contribuição. Ao mesmo tempo que ele nos ajuda a entender o processo de transição de São Paulo, de uma cidade pequena para um centro cultural e urbano, ele também ajuda a gente a entender como esse processo urbano afetou as práticas linguísticas da mulher.
em especial delas, né? E ao final ele coloca que só nos resta aplaudir e curtir. Afinal, embora o livro se trate de um resultado de uma monografia, a forma como ele é escrito é algo aberto para vários públicos. Não é só porque você não é da área de letras que você não pode ler e entender. Muito pelo contrário, eu acho que todo mundo pode ter um interesse grande no que a gente está aqui apresentando. A gente colocou aqui algumas partes do livro, os trechos das cartas e o anexo, em que todas elas estão na íntegra, como eu falei anteriormente. E, por fim, uma parte em que nós escrevemos sobre a Thalita, para quem quiser conhecer, né, um pouco mais, é até importante a gente saber quem é que está por trás de tudo isso. E vocês vão ter a oportunidade de ler o livro no site do IEL, na parte dos e-books. Daqui a pouco a gente vai ter acesso ao livro publicado por lá. E é isso, nós gostamos muito de trabalhar com a Thalita. Ela sempre foi bastante atenciosa, ajudando a gente de como a gente podia ajudar para melhorar o livro, né, para não acabar arrumando alguma coisa desnecessária. E é muito interessante também ter contato com alguém que já participou da disciplina, né? Até porque a gente fez essa disciplina numa época de pandemia, em que a gente não podia estar presencialmente uma ajudando a outra. Então, foi muito bacana também a troca de experiências. E obrigada também à professora Márcia, sempre disposta a ajudar a gente com reuniões fora de horário da aula. Eu acho que foi muito interessante trabalhar nesse período, ter uma obra, assim, ter um pouco mais de conhecimento da área editorial. Acredito que não só eu, mas como também todos os alunos da disciplina gostaram muito dessa oportunidade que o IEL deu para a gente, de poder trabalhar realmente em prática como uma pequena editora. E é isso, obrigada pela palavra e pelo espaço. Muito obrigada, Vitória. Antes de passar a palavra à Thalita, eu vou só dizer uma coisa. Vocês viram ali no slide da Vitória que os e-books eles já estão disponíveis no site do IEL. Então, o público que está assistindo pelo YouTube, se quiser, já pode entrar lá e já pode baixar e começar a ler. E eu quero agradecer, então, o Fernando Barbosa, e no nome dele, de todos os funcionários do departamento do setor de informática, que ajudaram muito a gente, não só organizando essa sala, fazendo a transmissão pelo YouTube, mas já deixando disponível o e-book para download no dia da cerimônia. Então, é um lançamento de verdade. A pessoa pode pegar, só não tem autógrafo. O resto já pode sair com o livro e começar a ler. Muito obrigada, pessoal. Agora a Thalita vai falar um pouquinho. Oi, pessoal, bom dia. Então, eu queria começar agradecendo todo mundo que participou dessa disciplina, principalmente a Márcia, né, a professora Márcia, que foi responsável aí por tudo que tem acontecido com a TL 224. Fico muito feliz de ter participado agora como autora também, né. Eu queria agradecer a Amanda, a Nicole e a Vitória também, né, que foram as meninas que cuidaram, né, como a Nicole acabou de falar, cuidaram bastante do meu livro, fizeram, a gente conversou bastante sobre como as coisas iam acontecer, e é claro que é uma experiência muito interessante, porque eu acho que qualquer pessoa, eu sou formada em estudos literários, assim como letras, né, então eu acho que qualquer pessoa que escreve sonha em ter um livro publicado, então, assim, é um sonho realizado, é claro, é lógico que eu nunca imaginava que eu teria, né, uma monografia premiada e publicada, e agora ver isso acontecer tem sido uma experiência muito legal. Como vocês falaram também, eu participei no primeiro semestre da TL 224, o primeiro semestre que ela foi oferecida no IEL, e foi justamente uma disciplina muito interessante, porque, como eu falei, como alunos de estudos literários, a gente não tem tanta oportunidade de colocar o nosso estudo em prática, né? A gente não tinha tanto, agora estão nascendo novas oportunidades no IEL, e eu fico muito feliz de ver isso acontecendo, mesmo que agora eu esteja vendo de longe. E foi uma experiência incrível para mim, na época, foi há 2 anos atrás, na verdade. A gente publicou uma antologia de contos chamada 11 Trilhas, e que foi muito legal, foi uma experiência incrível, e eu estou muito feliz de ver que vocês passaram por isso também. Então, quero parabenizar todo mundo da disciplina, que eu sei que vocês passaram ainda mais, foi muito diferente, foi parecido e diferente da minha experiência, porque eu pude estar na sala com a minha turma e com a Márcia e com todo mundo que ajudava,
e vocês tiveram que fazer isso online, então com certeza foi um estresse a mais e uma complicação a mais, mas estou muito feliz de ver aqui que vocês conseguiram, né, trazerem esses livros, principalmente o meu, preciso falar, né, eu preciso puxar a sardinha um pouco para o meu livro, que pelo que eu vi, eu não vi ele inteiro ainda, estou muito ansiosa, mas pelo que eu vi, ele ficou muito legal, muito bonito, e eu acho que representa bastante o que eu quis passar, que dar um pouco de valor, um pouco mais de valor para o papel da mulher, principalmente nos séculos anteriores, quando não se pensava muito nas mulheres e não se falava muito nas mulheres, justamente porque elas estavam escondidas, né? Principalmente na cidade de São Paulo, como eu estudei um pouco também a história social da cidade de São Paulo. E então eu fico muito feliz de estar aqui, né, podendo mostrar um pouco daquilo que eu gosto de fazer, do meu bebê, que é a minha monografia, que eu fiz com muito carinho para vocês, né, para tentar colocar um pouquinho no mundo essas discussões que às vezes são tão silenciadas dentro da academia. Eu queria agradecer, né, lógico, já agradeci a Márcia e toda a equipe da TL224, todo mundo que está assistindo, né, pelo YouTube, ou todo mundo que está aqui na sala, todos os professores, coordenadores, muito obrigada por darem essa importância, né, porque para a gente é muito importante, então é muito bom ver todo mundo dar um pouco de importância também para o nosso trabalho. Eu queria agradecer especialmente ao professor Emílio, que foi muito mais do que um orientador para mim. Ele me incentivou e ele me ajudou a perceber que eu conseguia fazer aquilo, que eu achava que eu não era tão boa em pesquisa, e eu acabei percebendo que eu poderia, sim, fazer uma pesquisa que fosse uma coisa útil, uma coisa legal, e que pudesse contribuir um pouco com a historiografia do campo. Então, muito obrigada, Emílio, por ter participado, por estar aqui hoje, né, porque não são todos os professores que gostariam e que ainda estariam participando, então, muito obrigada também. E também queria agradecer, lógico, a minha família, aos meus pais que estão assistindo, muito orgulhosos, a toda a minha família que está assistindo também, ao meu noivo, que sempre esteve ao meu lado, aos meus amigos, que foram parte, assim, muito importante, não tem como, né, mensurar a importância das pessoas que nos apoiam na vida, para a gente conseguir realmente alcançar os nossos objetivos. Então, é isso, né, só tenho a agradecer mesmo e fico muito feliz, de verdade, de estar aqui, de vocês terem nos dado, né, eu e a todos os outros autores que estão aqui hoje, essa oportunidade. Obrigada e até mais. Muito obrigada, Thalita. Eu passo a palavra para o Emílio. Bom dia a todos. Eu não achei que eu fosse ser levado a falar, mas eu fico muito emocionado com o trabalho da Márcia, que realiza com esse lançamento a disciplina, tudo aquilo que eu sempre sonhei que a universidade deve ser. E vocês vejam que aqui a gente tem o encontro da pesquisa, o trabalho de graduação, de ensino e a comunidade, e o sair para fora. E a mão na massa. Acho esse lançamento aqui uma festa acadêmica no melhor sentido. Isso é o que me deixa mais feliz, de ver que o IEL é capaz de produzir resultados como esse dessa disciplina. Fantástico, Márcia, muito, muito, muito bacana o curso e essa disciplina em especial. Em relação ao trabalho da Thalita, eu só queria chamar a atenção para o seguinte: esse é um tema que há muito tempo me vem na cabeça, que é o papel da mulher nos processos de formação do português do Brasil, e eu arriscaria dizer que é o primeiro trabalho no Brasil que aborda o tema de maneira consistente, aí com o universo recortado, que é o universo da cidade de São Paulo. Mas é um trabalho completamente original e uma contribuição para o campo relevante, porque há pequenos trabalhos pontuais ou que tocam marginalmente na questão, mas essa é uma agenda de pesquisa que precisa ser colocada em curso e na pauta,
E o trabalho da Thalita é o primeiro trabalho que aborda esse tema da formação do português do Brasil, tomando o papel feminino como relevante, é o primeiro trabalho que aborda esse tema de maneira consistente. Então, é um trabalho importante. O fato de se tornar um livro faz com que a circulação dele seja bastante facilitada. Então, Thalita, meus enormes parabéns para você. Você respondeu muito bem a todos os estímulos e como você é uma pessoa muito boa, muito fantástica, assim, foi super tranquilo te orientar, mas você está muito de parabéns. Obrigado, um abração para todo mundo. Muito obrigada, Emília. Agora a gente combinou de ir intercalando, então tem uma monografia, uma obra mais ficcional. Aqui a gente vai ter agora a apresentação do livro Vá com Calma, que é um conjunto de crônicas produzidas pela Giane Pereira, que está aqui, depois ela vai falar um pouquinho, e que é já premiada no ano que vem. Então, duplamente parabéns para a Giane, e eu passo a palavra para a Maria Angélica. Bom, gente, bom dia. Meu nome é Maria Angélica, eu sou aluna da Unicamp, do IEL, e estou aqui para apresentar o trabalho desenvolvido pelo grupo do qual eu faço parte, para essa disciplina incrível de editoração, é o livro Vá com Calma. A gente se apropria um pouco do vocabulário, da temática, e nós acreditamos que contribuímos para o nascimento desse livro. Contribuímos, porque, claro, né, é quase como uma maternidade, assim, desenvolvida. Esse livro foi escrito pela Giane Pereira, e eu preciso dizer, né, quando nós tivemos contato com a história, com as crônicas dela, já passou por um processo de seleção, uma audição aberta da Unicamp, então ele também foi selecionado já no primeiro contato, e quando nós fomos o grupo que foi designado a desenvolver esse trabalho, logo no início a gente teve contato com esse trecho de uma conversa da Giane com a mãe dela. E para a gente isso foi um grande norteador no pensar como ficaria esse livro. Porque a mãe dela diz, né, que tanto a vontade dela de ser mãe e de publicar um livro viriam juntas, e se refere a grandes obras. E isso foi definitivamente importante para a gente compreender o que é um sonho mesmo de publicar um livro. Muitos de nós compartilhamos isso e a gente entendeu essa importância. E isso nos guiou para todas as nossas decisões e o nosso cuidado nesse processo todo. Quando eu falo nós, a equipe, eu me refiro a Suzana, ao José Guilherme e eu, que aqui estou falando com vocês. Bom, é importante ressaltar que esse livro nasceu de postagens nas redes sociais. A Giane compartilhou o seu processo de aprendizagem, né, de maternidade, e isso foi considerado por nós no momento de fazer essa transição das postagens que ela depois selecionou e de transformar em livro. E para transformar em livro, enfim, são muitas as etapas que nós fomos aprendendo ao longo da disciplina, com o auxílio da professora Márcia Abreu e de vários profissionais na área, muito importantes, essenciais, que nos auxiliaram nas nossas escolhas. Essas etapas, que são várias, a gente ressaltou, né, preparação do texto, diagramação e projeto gráfico, todas as decisões envolveram tanto uma questão de estilo da escrita da autora, pensando o tema, as questões teóricas que nós aprendemos e os sentimentos, que não havia forma de fazer esse livro, pensar esse livro, ele materializado, sem considerar também os sentimentos que estão narrados ali. O projeto gráfico, então, a gente considerou muito importante a marcação das cores e das fontes, procurando também trazer um ar um pouco mais despojado, mas, assim, enfim, um olhar mais tranquilo, até porque o título Vá com Calma tenta trazer essa ideia, né, e ainda assim comprometendo com o formato de livro.
Esse é o resultado da capa, a capa final, depois de vários processos de produção, na qual a gente tenta enfatizar essas cores e essa harmonia, né? Um pouco de contraste, mas sem tensão. Ainda que a Giane fale de maternidade, a gente entende que a Giane é um símbolo dessa maternidade, né, da mãe jovem. E não só não é reducionista pensar mãe, mas uma mulher também, com vários papéis sociais, várias aspirações. E a gente entende que essa foto simboliza muito bem, porque é a Giane carregando o filho, mas carregando de uma forma que remete a uma brincadeira, que remete a uma leveza. É uma responsabilidade e um divertimento, uma alegria. Como eu disse, né, a gente está tentando fazer uma questão bem harmoniosa, que traz a origem dos textos, que são as crônicas publicações nas redes sociais, e o livro. E os recursos de livro tem foto, mas as redes sociais tem emoji, tem GIF, tem meme. E a gente quis manter isso, trazer para o livro. Então, algumas fotos ilustram os capítulos, e os memes também vão aparecer. E aí, por fim, a gente entende que o livro da Giane, assim como todos os livros, eles são uma forma da gente melhorar nossa capacidade cognitiva, empática. E o livro da Giane não é exclusivo para mães, ele é um livro para qualquer pessoa que tenha vontade de aprender um pouco mais sobre o outro. E esse pequeno guia é uma forma de ajudar as pessoas a compreender essas necessidades e espaços abertos a mães e pessoas interessadas em crianças e em seres humanos. É isso, muito obrigada. Obrigada, Maria Angélica. Agora, a Giane pode falar um pouquinho sobre a obra. Eu acho que eu esqueci de avisar no começo como a gente selecionou as obras que a gente está chamando aqui de ficcionais. Talvez eu tenha, já não sei se eu falei ou não, mas eu vou resumir rapidinho aqui. A gente abre um concurso, toda a comunidade pode participar, e são feitos pareceres e selecionadas as obras que vão ser editadas. Então, a obra da Giane, do Everaldo e da Júlia passaram por esse processo seletivo, assim como as monografias passaram por um processo seletivo com uma banca, que escolheu entre todas as monografias inscritas. Então, Giane, de parabéns, passo para você. Bom, pessoal, é o seguinte, eu queria agradecer a todo mundo, na verdade eu vou ser bem breve, apesar de eu gostar muito de falar, e eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, assistindo à distância, participando desse momento. O Bernardo está um pouco indeciso, hora ele quer participar, hora ele não quer, já veio foi várias vezes. E é o seguinte, eu nunca pretendi, na verdade, escrever um livro sobre maternidade, nunca pretendi escrever crônicas, porque imaginei que eu seria escritora de crônicas, eu nunca fui leitora de crônicas, eu lia muito mais romances. Mas quando ele nasceu, eu me vi um pouco, não como agora, mas um pouco trancada em casa, né, com a vida social bem reduzida, apesar de receber muita visita, porque eu tô falando um pouco rápido, tá? É porque eu sou assim mesmo. E eu saía bastante ao ar livre, mas eu fiquei muito em casa, né, aquela coisa dos 3 primeiros meses, ficar mais reclusa. E ali, com a maternidade, todas as suas dificuldades, complicações, para mim, sobretudo, é algo sublime, algo maravilhoso, algo milagroso. Eu queria muito compartilhar, eu queria muito falar sobre isso, eu queria mostrar para o Bernardo, eu queria dividir isso, e eu me vi, então, usando as redes sociais, uma coisa que eu nunca fiz, eu nunca fui usar, e eu acabei começando a compartilhar uma foto, uma legenda, foram virando textos, os textos foram crescendo, e daqui a pouco aquilo virou uma necessidade, né, uma necessidade de refletir sobre o que eu estava fazendo. Quem está acostumado a ler e escrever sabe que a escrita, ela ajuda a gente a entender, ajuda no autoconhecimento, e as pessoas começaram a falar que eu estava ajudando elas a enxergar a maternidade de um modo realista, né, porque apesar de eu achar que é maravilhosa e milagrosa, eu sou bem realista, então eu não escondia as dificuldades, os problemas, né, até hoje eu falo bastante sobre isso. E um dia, uma colega da faculdade, ela comentou, e aí, quando você vai publicar essas crônicas? Eu fiquei muito, nossa, como assim crônicas? Eu não tinha imaginado que aquilo poderia ser algo além de rede social, jamais imaginado que teria uma, vamos dizer assim, categorização, que seria uma crônica, e eu fiquei chocada e feliz. Fiquei surpresa ao mesmo tempo, e aquilo começou a Jéssica, né, então eu queria primeiro agradecer a Jéssica, porque eu realmente, se ela não tivesse falado isso, talvez até hoje eu não teria percebido, e aquilo foi virando vários comentários, as pessoas começaram a falar recorrentemente, aí, quando você vai publicar, e eu, quem sabe um dia, mas não tinha muita perspectiva, né, não estava tentando nada, até que a Jennifer, uma outra colega, fez parte dessa disciplina, então eu queria agradecer também a ela. Ela falou, olha, Gi, você quer realmente, você tem vontade? Porque vai ter um concurso, por que você não participa? Tá bom, não vou perder nada, eu vou participar. Mandei algumas crônicas e aí foi selecionado, então eu fiquei muito feliz. Aí eu queria agradecer minha mãe,
vocês viram a frase que ela falou, né? Eu não imaginava o que ela queria dizer, então eu tentei, quando o Bernardo nasceu, eu tentei retomar alguns romances que eu já tinha tentado escrever, não deu certo. Eu falei, bom, a mãe sempre sabe o que fala, mas às vezes não é sempre assim, quem sabe? E acabou que ela estava certa mesmo, eu só não tinha imaginado o caminho. Então, enquanto eu tentava escrever um romance, sem querer, eu ia escrevendo as crônicas e a nossa história, e isso foi dando certo, até que, enfim, nasceu esse livro. E agradecer, claro, ao Bernardo, porque se ele não teria conseguido, ele não teria sobre o que falar, não teria sobre tanto o que refletir. Agradecer muito ao pessoal dessa disciplina, todo mundo, o processo de editoração, vocês sabem, né, como é sempre lidar com o autor, a gente tem nossas expectativas, nossas manias, então agradecer pela paciência, agradecer pela Márcia por essa ideia, por todo o IEL, todo mundo que permitiu que esse projeto acontecesse, agradecer a Deus, porque sem ele, né, eu não teria nenhum de vocês aqui, com certeza, não teria chegado nem no Unicamp. E também agradecer aos leitores, porque os leitores do público mesmo, das redes sociais, porque sem eles, apesar de eu escrever muito para mim, eu sempre brinco assim, que na verdade o pessoal fala, você ajuda muito, mas eu sou um pouco egoísta, porque eu escrevo mais para mim. Mas não é só isso, né, a gente sabe que quando tem um público, a gente acaba tendo mais motivação, hein, tá? A gente acaba lá, quem chegou aqui, quando a gente tem um público, a gente acaba não quer desistir. A realidade materna, tá vendo, pessoal? Ele quer, mas não quer. Ele quer aparecer, mas tá com vergonha. A gente, quando tem um público, a gente acaba tendo mais vontade de escrever, a gente sabe, o feedback ajuda muito, né? Então, o fato de eu escrever não é só para eu entender o que está acontecendo, mas é para as pessoas retribuírem. Então, elas falavam, olha, eu tenho essa ideia, por que você não faz assim? Isso aqui me ajudou. Então, essa troca, que a gente também, que é professor, está muito acostumado a fazer, né? Eu sou professora também, então, com o aluno, né, a gente acha que está ensinando, mas a gente está aprendendo. E na vida materna é assim, com o filho a gente está aprendendo, na vida com o público é assim, a gente está escrevendo e está aprendendo, então agradecer a todo mundo que lê, porque são vocês que permitem, inclusive que eu seja essa mãe, né, as pessoas me dão parabéns, às vezes, pela mãe que eu sou, falo, não seria essa mãe sem vocês, porque é quando eu escrevo que eu percebo as coisas, é quando eu escrevo, quando eu sou líder, que eu percebo qual caminho eu estou tomando, que as coisas se esclarecem, que eu posso, então, repensar, posso mudar de caminho se for necessário, posso recomeçar infinitas vezes, e é por isso que eu estou aqui hoje. E também agradecer, finalmente, porque já acabou o tempo, que eu estou muito feliz da notícia que a Márcia deu, hoje, na verdade, fiquei sabendo ontem pela minha orientadora, que é a Daniela Birma, aliás, está aí também, pelo concurso de monografia, para vocês verem que, né, foi difícil, não foi fácil, eu fiz a faculdade, acabei a faculdade com o Bernardo, meu pai e minha mãe sempre indo junto, e, enfim, o trabalho realmente foi um trabalho que foi reconhecido, que ganhou um prêmio, então vale a pena. Então é possível para você, tá bom, gente? Você quer ser mãe, você quer ser muitas coisas, não deixe nenhum papel. Seja todos os papéis que você quer ser, não deixe ninguém fazer você acreditar que você não pode, tá bom? E é isso, brigadão. Muito obrigada, Giane. Então, agora, o Conto Bliss, de Catherine Mansfield, vai primeiro ser apresentado pelo grupo. Bom dia a todos. Então, nosso grupo ficou responsável pela revisão da monografia premiada de LA, que é o Conto Bliss, da Catherine Mansfield, e 3 de suas traduções para o português brasileiro, uma análise feminista. A autora é a Beatriz Gregório dos Santos, e aqui, primeiro, a gente queria agradecer muito a ela por ter feito esse trabalho incrível, que foi realmente muito enriquecedor. A gente... foi muito gostoso mesmo ler esse trabalho, ler e revisar esse trabalho. A gente ficou muito feliz de ter tido essa oportunidade. Então, muito obrigada. Esse é o nosso grupo de revisão. Eu, o João e a Sofia. E aqui eu vou passar a palavra para o João, para ele continuar. Bom dia a todos. Vou falar sobre alguns aspectos mais gráficos desse livro. A capa, acho que foi a parte mais problemática, mas ainda assim a mais interessante. A gente teve que refazer ela inteira, depois da orientação da professora e da capista da editora, que deu ótimas dicas para a gente. Estou mudando alguns conceitos, algumas ideias iniciais do projeto gráfico do livro, e porque a gente optou por trazer um ar mais acadêmico para o livro, que a gente tinha perdido no começo, e sem perder as ideias iniciais, e o layout que a gente acabou achando favoreceu muito do frontispício, se a Bia quiser passar, elementos gráficos como o sumário e as próprias definições de abertura de capítulo e etc.
e acabamos que foram opções muito boas, orientações muito boas, que trouxeram muita felicidade, acho que para o grupo, e acredito que assim a gente espera para a Beatriz, a autora, e todos os que possam o nosso trabalho, né, o trabalho da Beatriz, que ficou lindo, concordo com a Bia, né, acho que é bom a gente enfatizar isso, obra, e acredito que, apesar de todas as dificuldades do processo, conseguimos ser muito felizes com o resultado final. Sophie, eu acho. Oi, gente, bom dia. Eu vou falar também um pouco sobre as nossas escolhas gráficas. A gente escolheu uma cor de página que não fosse branca, porque na parte teórica a professora Márcia, ela também passou bastante sobre a história do livro e até esse lado mais material do livro. E nós entendemos que a leitura fica menos cansativa, ainda mais se for digital, com uma página com uma cor um pouco mais neutra, por assim dizer. Nós também optamos por uma fonte serifada, pela mesma razão de não cansar a leitura, porque tem também as entradas dos capítulos. A gente optou por números romanos também, para destacar, e pelo lado estético também. Isso aí, as tabelas a gente partiu da premissa que não poderia nenhuma ficar cortada. Então nós fomos ajustando o espaçamento no Docs mesmo. Eu fui fazer essa parte, foi desafiadora, mas valeu muito a pena, porque acreditamos que a leitura não ficou prejudicada, a gente conseguiu deixar uma uniformidade geral, sem cortar nenhuma tabela, e mantendo um fluxo de leitura constante para o leitor que vai ler esse livro. É isso. Muito obrigada por essa oportunidade de trabalhar com esse texto. Então, gente, só para fechar, novamente a gente agradece muito pela oportunidade, agradece muito a Beatriz, agradece muito a Érica também pelo prefácio, que ficou maravilhoso, e com certeza agradecemos muito a Márcia por toda a ajuda, por todo o conhecimento. Foi um processo muito interessante, muito enriquecedor, que eu acho que animou tanto a mim como a Sophie e o João para a gente continuar ingressando nessa área, que é uma área muito legal. Então é isso. Obrigada. Com certeza, muito obrigado. Obrigada, pessoal. Eu concordo com a Bia, essa área é maravilhosa. Bem-vindos. Eu passo agora a palavra para a Beatriz Gregório. Bom dia, né, em primeiro lugar. Primeiro, antes de tudo, eu queria parabenizar todos os alunos dessa disciplina, né, porque eu fui vendo os trabalhos no site do IEL e vi que estão todos muito bonitos, os trabalhos ficaram incríveis, e queria parabenizar também e agradecer a professora Márcia, né, pela essa oportunidade de criar essa disciplina, que é uma demanda muito forte dos alunos do IEL, e queria agradecer também especialmente ao grupo, né, a Sophie, o João, a Bia, pelo trabalho que eles fizeram no meu trabalho, né, a equipe editorial que cuidou do meu trabalho com tanto carinho, com tanto cuidado, ficou lindo, eu adorei, e quando eu escrevi essa monografia, lá em 2018, assim, a gente espera, como a Thalita tinha mesmo falado lá na fala dela, a gente espera ser lido, mas, ao mesmo tempo, a gente acha que... A gente espera, não, a gente gostaria muito de ser lido, mas, na verdade, a gente espera que só, né, nós mesmos leremos nosso trabalho, a orientadora, o pessoal da banca. Então, ver o meu trabalho sendo lido por outras pessoas e agora circulando para que mais outras pessoas leiam ele é muito especial, muito legal, ainda mais esse trabalho que foi muito importante para mim. Eu adorei fazer ele, refletir sobre o papel do tradutor na transmissão, né, de valores, refletir também sobre como alguns valores, algumas ideias de determinados contextos políticos sociais de determinadas épocas vão refletir também na linguagem, nas representações, principalmente da mulher, né, que foi o que eu foquei na minha monografia, vão refletir em como a mulher vai aparecer, em como ela vai ser lida. Então,
obrigada. E queria agradecer também, né, a Érica, já agradeci ela várias vezes pela ajuda, pela orientação, né, e pelo incentivo na escrita desse trabalho. Muito bom, Beatriz, obrigada. Érica, você quer falar um pouquinho? Oi, pessoal. Eu também queria agradecer, né, a Márcia pela oportunidade e falar parabéns, né? Parabéns para a Márcia, parabéns para todo o corpo docente envolvido, que nesse trabalho, né, que levou a resultados tão bacanas. Eu acho que é um trabalho muito importante para a visibilidade da pesquisa em graduação do IEL, como outros professores já colocaram anteriormente. E eu fico muito feliz com a publicação do trabalho da Beatriz, né, porque trata de um assunto essencial nos dias de hoje, que é a questão do feminismo e do papel da tradução para os movimentos feministas em geral. Então, eu queria só falar que, embora o trabalho traga a questão da mulher branca, de classe privilegiada, eu acho que ele acaba proporcionando a discussão de feminismos mais complexos, né, que se consideram, em que a gente pode considerar a multiplicidade das mulheres existentes e que são agora contempladas com alguns movimentos, né, negro, indígena, branca, ocidental, LGBTQI, e questões antirracistas, anticapitalistas, enfim. E eu acho que, como a Beatriz mostra no trabalho dela, em alguns momentos, a linguagem não sexista é uma forma, né, de feminismo. Claro, é menos subversivo do que o defendido pela escola canadense, que é a fundamentação que a Beatriz usa, mas mostra uma preocupação em não assumir o masculino como padrão, né, ou pior ainda, como neutro. E eu acho que a tradução tem um papel essencial nesse sentido, especialmente quando se traduz de línguas que muitas vezes não marcam o masculino, como é o caso do inglês, para uma língua que marca o masculino, como é o caso da língua portuguesa, né? E o não marcar é uma questão política, já que o que vem naturalmente para a gente, o que foi ensinado, é a escolha pelo masculino, né? Então, nesse cenário, acho que a tradução tem um espaço de intervenção e de resistência, e o trabalho da Beatriz ajuda a pensar nisso. Eu gostaria de salientar também que a Beatriz é uma pessoa extremamente comprometida, e o trabalho é um reflexo desse comprometimento com a pesquisa. Ela também fez uma iniciação científica a esse respeito, e acho que isso acaba aparecendo, né, tanto no livro, né, que foi feito, como em todo esse trabalho que vocês tiveram aí com os outros livros, esse comprometimento com a pesquisa em ciências humanas. Então, eu agradeço novamente, né, parabenizo todos os docentes e discentes, e em especial a Beatriz. Foi uma felicidade fazer parte da tua trajetória. Abraço para todo mundo. Muito obrigada, Érica. Agora a gente tem um livro de ficção, que é resultado da reunião de 2 novelas. Quem vai apresentar é a Thaís, e o livro se chama Noite no Sertão. Bom dia, eu vou apresentar para vocês Noites no Sertão. Ele foi organizado pela Jennifer, a Marina e por mim. A Marina, ela é estudante de estudos literários. A Jennifer e eu somos reingressantes de letras e entramos agora em estudos literários. Como a professora explicou, tanto o Chumbo, do Geraldo Rodrigues, quanto o Sertão Grande de Menina, da Júlia Helena de Oliveira, eles foram selecionados no início do semestre pelos pareceristas da equipe da TL. E eles chamaram bastante atenção e foi sugerido que eles fossem publicados juntos, por suas semelhanças e, para além das suas semelhanças, as diferentes maneiras que eles tratam do mesmo local, o sertão. Quando vocês olham a capa, todos os detalhes foram pensados, inclusive em nome. Geralmente, quando se trata do sertão, é escolhida as cores laranja e amarelo, cores quentes. Mas a gente optou pelo azul e pela lua, para lembrar a noite. Porque partes importantes de cada uma das novelas
tratam da noite e da lua. Elas são partes importantes de diferentes partes das novelas. Um pouquinho sobre os autores. O Everaldo Rodrigues, que é o autor de Chumbo, ele é estudante do curso de Estudos Literários da Unicamp, e ele recebeu o primeiro prêmio da Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror de Literatura, na categoria Melhor Conto ou Novela de Horror. A Júlia Helena de Oliveira, que é a autora de Sertão Grande Menina, também é estudante de estudos literários e membro do coletivo Autores Anônimos, e que foi um coletivo muito importante na produção do seu primeiro conto publicado. Os dois contos, eles são muito interessantes e surpreendentes, então é muito difícil falar sem comprometer a experiência de leitura. Então, eu vou tentar ser breve para instigar a sua vontade de ler, que os dois são muito interessantes e muito bons e surpreendentes. Chumbo trata da história narrada em primeira pessoa de um matador de aluguel, e a língua dele é o chumbo. Aqui tem uma passagem: minha língua era o chumbo, e nela eu era fluente. Ninguém falava mais bonito do que eu. Já Sertão Grande Menina, de Júlia Helena de Oliveira, trata de memórias e a imaginação de uma menina, uma garota e uma mulher. As fases da vida de uma pessoa. E cada memória é bastante significante. E aqui eu trago uma delas. Tinha mais medo do dia em que sangraria na terra do que de morrer. O dia em que se tornaria mulher. Eu gostaria de agradecer muito aos dois autores, eles foram muito solícitos, respondendo nossas dúvidas, nossas mensagens, questionamentos. Eu agradeço muito aos dois. Agradeço muito às meninas do grupo, a Jennifer e a Marina, e foram ótimas. Esse grupo funciona muito bem, essa disciplina foi bastante importante para nós três, eu tenho certeza. A gente trabalhou muito junto. Eu agradeço a toda semana participar com vocês de conversas online para a gente decidir cada detalhe do livro. Cada detalhe foi mesmo muito bem pensado e conversado entre nós três. A cor do fundo, a cor da letra, o tipo de letra, o ser minimalista. Tudo foi exatamente pensado em grupo e em conjunto. Eu gostaria de agradecer muito as duas, a professora e a disciplina que a gente aprendeu tanto. Agora eu passo a palavra para os autores, em ordem alfabética. Everaldo, você pode falar. Olá, espero que vocês estejam me ouvindo, me vendo. Antes de tudo, eu queria agradecer, né, a todas as envolvidas e todos os envolvidos. Eu vi o e-book agora há pouco e tá lindo, tô até emocionado, assim, porque tá muito bonito, muito bem feito, e todos os trabalhos até aqui estão todos lindos, então parabéns a todo mundo, todos e todas que se empenharam, né, nessa disciplina, mesmo com as dificuldades de ser online, né, que essa quarentena, essa pandemia tá impondo, né, a todo mundo, e tá maravilhoso, tá lindo. Eu queria só falar um pouquinho sobre o texto, né, é um conto de horror, que mistura alguns elementos que eu gosto muito, então, digamos que tem 3 coisas, assim, que eu gosto muito nesse texto, que é a literatura regional, um toque de literatura regional, que é uma coisa que me influencia muito. Tem a literatura de horror, né, com elementos aí de vida após a morte, né, de vencer ou superar a morte, e uma coisa de faroeste também, né, de bang bang, assim. Então são os 3 elementos que eu tentei reunir nessa história, e eu espero que vocês gostem, né, da experiência de ler esse conto. Foi muito legal escrever ele, foi muito legal e me deixou muito feliz que ele tenha sido selecionado, e foi muito legal ver o trabalho, né, de editoração, o trabalho que as meninas fizeram, foi muito bem feito. E agora o e-book, o resultado, assim, fiquei muito feliz, muito satisfeito. Então,
Meus parabéns para todo mundo, tá tudo muito lindo, muito bonito, e eu fiquei, assim, muito, muito feliz mesmo e muito emocionado. Muito obrigada, Everaldo. Agora quem vai falar um pouquinho é a Júlia. Eu queria dizer que ela também já esteve dos dois lados do processo produtivo, porque ela já foi aluna dessa disciplina também. Então, agora ela vai falar um pouquinho sobre a experiência de ser autora. Primeiro, eu queria agradecer a essas meninas, porque, gente, eu fiz parte dessa matéria ano passado, que nem a Márcia acabou de falar. Então, eu sei qual que é a correria, eu sei o nervoso que dá quando vai chegando na última semana. E por isso mesmo, eu queria muito ajudar elas. Eu queria até ter feito essa disciplina de novo, porque foi quando eu fiz, eu fiquei muito emocionada no dia do lançamento, e agora eu tô do outro lado, então é muito emocionante. E eu queria falar um pouquinho sobre o livro, um pouquinho mais do que elas já falaram, e eu acho que elas já falaram quase tudo, mas eu faço parte dos Autores Anônimos, que é um grupo lá no Unicamp, no IEL, e ano passado a gente teve uma escrita em desconforto, que era pra gente sair um pouquinho da nossa zona de conforto, e aí a gente falou bastante sobre pessoas que mexem no seu texto e que às vezes pode ser desconfortável, tipo problemas com autoria. E a gente tinha algumas opções para escolher, pessoas que editariam o seu texto, tipo, mudariam ele, pessoas que continuariam o seu texto, e o que eu escolhi, que foi pessoas que decidiriam pontos que definiriam o seu texto, a narrativa. E quem escolheu para mim foi o Victor, e eu escrevi as primeiras páginas, que era sobre uma menininha que era muito imaginativa, que ela via coisas fantásticas, e aí o Victor me falou assim: então, eu quero que ela cresça, que ela fique velha e amargurada. E eu fiquei, meu Deus, como que eu vou fazer isso com a minha personagem? E quando eu fiz, eu amei. Eu acho que não poderia ter outro rumo a história. E foi muito satisfatório ver esse projeto saindo, e muito mais agora que ele está sendo lançado. E a edição dele ficou linda, a diagramação, os detalhezinhos em cima dos capítulos ficou, tipo, adorável. Então eu fiquei muito feliz. Eu gostei muito do contato com as meninas, elas foram muito atenciosas, elas me respeitaram muito o meu processo de escrita, e elas aguentaram até os meus vícios de linguagem. Eu tenho uma mania de colocar muito diminutivo, e muito mesmo, e elas foram me indicando com muita paciência o que eu podia mudar, e foi muito legal, foi uma experiência muito gostosa, e a edição tá... eu tô muito feliz, eu tô muito emocionada. E é isso. Eu só queria agradecer, porque foi uma experiência que eu gostei demais. Obrigada, Júlia. Fiquei feliz de te ver de novo. Hoje está sendo bom para a gente se reencontrar. Essa turma eu vi uma vez só. Então tem alguns pessoalmente, e como a gente não pode deixar a câmera aberta, alguns rostos eu estou vendo agora. Estou achando isso super legal. Agora a gente vai para a última apresentação, que é a monografia de teoria literária, que se chama Mães Perturbadoras, Filhos Monstruosos. É a Tabata que vai apresentar. Bom dia a todos. Bom, gente, sou a Tabata, eu estou aqui para representar, né, o grupo responsável pela produção do livro Mães Perturbadoras, Filhos Monstruosos, uma leitura de distância de resgate de Samantha Schweblin. O livro foi escrito por Raquel Rieira, e eu queria começar falando um pouquinho sobre a autora. Então, a Raquel, ela nasceu em Itajubá, é mineira, se graduou em Estudos Literários na Unicamp no ano de 2018, e nesse mesmo ano, a sua monografia foi indicada ao prêmio do 4º concurso de monografias do Instituto de Estudos da Linguagem, e hoje, depois de alguns meses de trabalho, é com muita alegria que a gente diz que ele se torna um livro. Nós, da equipe, somos muito gratas a Raquel pela disponibilidade, atenção e por todas as contribuições. Então, para nós, a gente pode afirmar que trabalhar com ela foi uma honra, um prazer imenso. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o livro em si. Então, eu peguei aqui 2 temáticas que eu acho que são bastante interessantes. A primeira dela é a questão da maternidade, do instinto materno como inerentes ao gênero feminino. Então, a Raquel vai abordar isso e de que forma que isso pode ser interpretado na obra da Samantha Schweblin.
Aí ela vai pensar, né, quais seriam os ideais de mãe boa e mãe ruim dentro dessa novela. Outra questão muito legal é que ela vai abordar, né, analisar as relações entre conto e novela, os gêneros. Então, ela vai partir de alguns contos da Samantha Schweblin e também da novela Distância de Resgate para fazer essa comparação, destrinchar relações e limites entre tais gêneros. É muito interessante também. Agora, falando um pouquinho sobre o processo, né, eu queria começar falando sobre o miolo. Então, na primeira etapa, que foi a etapa da preparação, onde a gente buscou corrigir erros gramaticais para melhorar a clareza do texto, a gente procurou sempre fazer todas as alterações com o intuito de deixar o texto ainda melhor e, claro, que respeitando a originalidade da autora, que sempre foi consultada. Então, o contato com a autora foi muito importante nessa etapa. Depois, a gente tem a etapa da diagramação, que foi quando a gente definiu a identidade visual, qual seria a melhor fonte para leitura, tamanho das margens, espaçamento, enfim. Nesse processo, nós buscamos elaborar uma coisa que realmente refletisse a essência do livro e também a essência da autora. Por fim, teve a etapa da revisão, que a gente procurou detalhes da preparação e da diagramação que pudessem ser consertados nessa última análise. Queria falar um pouquinho também sobre a capa, né? Então, a gente optou pela cor Bordeaux, que é uma variação do vermelho, justamente porque essa cor é bastante associada à maternidade, então a gente aproveitou isso. Na diagramação também, porque acabou seguindo tudo o mesmo padrão. E depois, né, no momento da divulgação, nas redes sociais, quando a gente já tinha esse padrão estético bem definido, a gente passou esse mesmo padrão para as postagens, justamente para já começar a gerar uma identificação do público. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de como ficou o resultado final. Então, à esquerda, a gente tem a capa, à direita, a quarta capa, que é a última página, né, do livro, vem lá no finalzinho. Aqui vocês podem ver o Bordeaux, que eu comentei, essa cor. Aqui eu trouxe alguns elementos pré-textuais, então, a folha de rosto, a página de agradecimentos e o sumário. A gente optou pela fonte Cambria, e sempre mantendo esse padrão do Bordeaux também. E aqui eu trouxe para mostrar também o início de capítulo, início de subcapítulo e um pedacinho da bibliografia também, para vocês darem uma olhada de como ficou esse projeto. Eu queria comentar também que depois dessa experiência toda, eu acredito que o meu grupo, todas nós, né, concordamos com isso, que agora a gente valoriza muito mais o trabalho do revisor, do diagramador, e a gente entende, né, a importância de todo esse trabalho. Então, é isso, queria agradecer a todos pela presença, dizer que isso foi só uma palhinha de como ficou o projeto, mas nada melhor do que ler o livro na íntegra. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a Raquel. Oi, gente, bom dia. Primeiro, queria agradecer pelo trabalho das meninas com o meu texto, realmente ficou muito bonito, eu adorei o design. E concordo com o que a Tabata falou da importância do trabalho do revisor, porque a primeira versão do meu texto não passou por revisão, só eu que tinha lidado com uma revisão meio por cima, e a Miriam também, a minha orientadora. Então, ver todas as contribuições que elas fizeram no texto foi muito interessante, agradeço muito, a gente trabalhou com bastante proximidade, todas as alterações no texto foram passadas para mim, e elas eram geralmente justificadas para ver, enfim, se eu queria fazer as alterações ou não. E, enfim, obrigada pelo trabalho de todo mundo que deu atenção para o meu texto. E, não sei, acho que eu queria falar um pouco só sobre como o processo de escrita desse TCC não foi nada linear. A Miriam bem sabe que eu naveguei por vários temas e vários autores antes de chegar em Distância de Resgate, da Samantha Schweblin, e a orientação da Miriam nesse sentido foi muito, muito, muito valiosa, porque eu estava completamente perdida. E, enfim, acho que é isso, acho que a contribuição do trabalho, para além do teor teórico, né, de comparar o gênero do conto com o gênero da novela, também incentivar reflexões sobre o papel da mulher dentro da maternidade e o papel das crianças na construção da imagem da mulher, e que nem sempre a maternidade
como a gente tem nesse imaginário, né, de algo perfeito, e que ela tem muitas nuances que são vistas em Distância de Resgate, da Samantha Schweblin, e também em alguns outros contos que eu usei no trabalho para fazer comparações entre entre diferentes momentos da obra da Samantha Schweblin. Então, é isso, muito obrigada. Em primeiro lugar, eu queria reiterar o que já foi dito várias vezes, o agradecimento a todas y todos sus envolvidos, comenzando por Márcia, continuando pelos estudantes que fizeram disciplina, que constituíram essas equipes editoriais. Os resultados são todos muito bonitos, realmente. Em relação a este livro em particular, vocês escolheram uma cor que é uma das minhas cores preferidas, realmente. Coincidência, mas queria destacar isso. E eu queria apenas, digamos, pontuar 4 aspectos. O primeiro, para retomar uma consideração de Raquel, tem a ver com o que eu chamaria as derivas da orientação. De fato, ela começou com um interesse muito distante por Garcia Márquez. Navegamos até que, eu diria, conseguimos fazer confluir uma inquietação legítima, um interesse legítimo, com um corpus que parecia mais adequado e mais interessante, porque colocava interrogações mais interessantes. Não me parece casual que, ao longo de todas estas apresentações, a partir de diferentes perspectivas, questões de gênero, as figurações, representações, autofigurações, lugares e posições tenha reaparecido nas crônicas, no trabalho de tradução, neste trabalho, no trabalho inicial também sobre o português paulista. Acho que é uma questão atual que nos implica. Então, queria assinalar essa espécie de lugar de convergência a partir de diferentes olhares. Nessa deriva que eu considero necessária, por assim dizer, e proveitosa, nós acabamos escolhendo também uma autora, uma escritora argentina, que já era conhecida no Brasil fundamentalmente pela produção contística, mas que tinha acabado de lançar essa novela. Então, de algum modo, a escolha por parte de Raquel, eu acho que teve também a felicidade, tá, de se centrar num texto bastante recente, quando ela começou a trabalhar, que não estava em português, tá? Foi publicado. Por último, talvez eu queria, porque sente, talvez convide a isso, olhar pelo avesso a biografia de Raquel, mais perturbadoras, mas eu diria que também o livro e a monografia trata perturbações dessas mais, e filhos monstruosos, mas também filhos vitimados por um tipo de contaminação que paira como fantasma ao longo de toda a ficção, que produz um efeito de contágio. Tá? Por fim, essa ideia da distância de resgate é o título do texto. A nossa conjuntura talvez nos convide a olhar pelo avesso. Hoje eu fiquei pensando que talvez a gente poderia reler o mesmo livro desde outro lugar, porque essa distância é a distância que as mães, de algum modo, consideram mais ou menos segura para proteger os filhos, se eles estão próximos. E nós estamos habitando um presente no qual a distância, de algum modo, parece proteger, ou tentar proteger
haver os outros. Então, considero que esse livro talvez ganhe novas ou outras ressonâncias, sente que, infelizmente, estamos tendo que levar adiante. Reitero o meu agradecimento a todas, fico muito feliz, e reitero algo que o Emílio disse, me pareceu uma experiência exemplar da integração de ensino, pesquisa, trabalho de edição e interlocução com uma comunidade mais ampla e maior por parte da universidade pública, tão castigada neste momento. Obrigada a todos. É isso. Muito obrigada, pessoal. Eu vou concluir agora, retomando um pequeno comentário que alguém colocou no chat, falando, que equipe? Era isso que eu ia falar. Que equipe? Como foi incrível trabalhar com vocês e como está sendo incrível isso que a gente está fazendo agora. Encontrar os meus colegas professores, encontrar ex-alunos e perceber a força da universidade pública com o ensino de qualidade, com a capacidade de superar, eu poderia dizer agora todas as adversidades, porque é difícil imaginar que venham ainda mais adversidades. E essa disciplina a gente sempre faz, sempre pensa, como a gente fala assim, essa disciplina é um pequeno milagre anual. A gente faz 5 livros em 4 meses. Quando eu digo isso para os alunos na primeira aula, eles ficam, meu Deus, será que vai dar? E esse milagre anual tem se renovado. E agora ele se renovou em condições as mais adversas possíveis, a gente tendo se visto pessoalmente uma única vez. Então, é muito emocionante para mim, muito gratificante ter esse encerramento. Dizer uma coisa que eu já disse para a classe várias vezes, vocês são incríveis. Vocês produziram um trabalho, o IEL está muito de parabéns pelos alunos que recebe, pela formação que dá para esses alunos. Retomar uma coisa que foi dita por vários de vocês, como a gente consegue aqui integrar a pesquisa, que da qual resultaram todas essas monografias, mas como essa disciplina consegue também fazer uma introdução à formação profissional. É verdade que a nossa maior vocação na Unicamp, especialmente no IEL, é a pesquisa, mas a profissionalização dos nossos estudantes é um aspecto relevante e importante, e eles têm uma introdução ao mundo editorial, que, como alguns disseram aqui, é fascinante. E foi muito bacana, a gente não combinou, mas cada grupo destacou um aspecto do que foi feito na disciplina. Então, eles têm contato desde letras com serif e sem serifa, até a importância das cores nas capas. E isso acho que deve ter aparecido aqui para vocês. Dá muito trabalho, alguns momentos eles reclamam, os que fizeram em outros semestres reclamam também, tem que trabalhar de sábado, tem que trabalhar de noite, mas eu acho que o resultado compensa e é gratificante, porque agora a gente está oferecendo ao mundo, podemos dizer assim, a possibilidade de ler esses trabalhos tão excelentes que de outra maneira não teriam circulação, e obras ficcionais e de crônica que vão ganhar o mundo. Agora eles estão na rede, estão na internet, as pessoas vão poder interagir, vão poder fazer leituras, vão poder fazer confrontos. É interessante que tantos trabalhos sobre o feminino, né, como a Miriam falou, todos lidos juntos, vão falar sobre a nossa época, porque todas as pessoas tiveram interesse nisso, e dizer que a gente também tem um aspecto bacana, porque os alunos que fazem a disciplina, alguns deles fazem estágio na editora. Então, a Thalita fez estágio na editora, a Júlia fez estágio na editora, o Everaldo é estagiário atualmente na editora. Então, é um caminho que as pessoas vão traçando, que a gente, como a vida, a gente não sabe onde esse caminho vai dar, mas esse momento do caminho de hoje é um momento de grande felicidade para mim. Algum grupo falou aí, a gente também tem mídias sociais, além de fazer o livro, eles mantêm postagens diárias nas 3 mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Eles fazem, eles postam e eles gerenciam aquilo. Então, convidar todo mundo a seguir a TL224 para saber as novidades do ano que vem.
E eu tenho uma ideia, não sei se o Fernando vai ficar bravo com a minha ideia aqui, eu acho que todo mundo podia abrir a câmera e o microfone para a gente encerrar essa cerimônia com aplausos para os autores, para os editores, para os seus orientadores e para os meus colegas que vieram aqui me ajudar. Parabéns! Foi uma alegria ver vocês hoje. Muito obrigada. Parabéns a todos! Parabéns! Parabéns! Tchau, tchau a todos!